gente conversa agora com o cientista político, professor do INSPER, Leandro Consentino, que já está em tela comigo. Professor, boa noite, que bom tê-lo aqui conosco hoje. Eu já começo lhe perguntando sobre esse step back, né? Que não é exatamente um recuo, uma volta atrás. A gente sabia que não ia ser fácil, mas a tua leitura aí desse primeiro dia pós-anúncio do acordo. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos os assinantes da CNN Brasil. Um grande prazer estar com você também. Sem dúvida alguma, a gente tem aí um fator muito complexo, né, do ponto de vista tanto das partes. Vamos lembrar que é um acordo assinado entre um Estado de um lado, uma organização tida por muitos como terrorista do outro, e aí tem todo o papel de mediação no meio. Quer dizer, já pelo cenário, já começa uma coisa complicada. Tem mais coisas complexas aí no meio disso, são as lideranças que estão encabeçando esses acordos. Do lado do Hamas ali, a gente sabe que há uma disposição apenas de tentar, de alguma forma, barganhar ou postergar determinadas questões, mas que não há disposição de voltar atrás, por exemplo, no objetivo final do grupo, que é liquidar um Estado, então, de Israel, no caso. Então, a gente já tem um fator complicado aí. De outro lado, quando a gente pensa na liderança de Benjamin Netanyahu, ele está ali com problemas internos muito complicados, ali do ponto de vista de equilibrar os pratos ali entre um partido mais ortodoxo ali à direita que está pedindo o fim desse acordo, e aí, por outro lado, se ele ceder a essas pressões, ele vai contrariar o cessar-fogo, contrariar os Estados Unidos. Por outro lado, se ele encampa esse acordo, ele pode perder a sustentação do próprio governo, e a gente sabe que no caso dele, perder a sustentação do governo significa também enfrentar acusações judiciais. Então aí o cenário inteiro é muito complexo, não é só a questão ali dos dois lados em negociação, mas aí você tem os próprios atores aí com dificuldades, cada um de um lado. Então, sem dúvida nenhuma, não é um acordo fácil de se costurar e não vai ser uma coisa fácil de se resolver também. Agora, professor, a gente sabe que a eleição de Trump e a chegada de sua posse na segunda-feira foi uma motivação ali fortíssima para que esse acordo saísse rapidamente. O quanto Donald Trump consegue fazer de pressão para garantir que Netanyahu, ou pelo menos para assustar um pouco essa turma mais radical do gabinete israelense, a não provocar a chegada de Trump nos Estados Unidos, não provocar ali uma reação mais forte, inclusive da comunidade internacional? Thaís, você toca num ponto central, quer dizer, a entrada de Donald Trump em cena, ela pode muito bem pressionar esse tipo de acordo a sair mais rápido ou a ser concluído. Só que, de outro lado, como eu bem pontuei anteriormente, né, de alguma forma, não é só essa única pressão que a gente tem sobre a cabeça de Benjamin Netanyahu nesse momento. O fato desses atores estarem ameaçando deixar o gabinete, de alguma forma, não é algo que o Trump possa ingerir diretamente nesse momento. Então, esses atores, podendo ali tirar a sustentação de Benjamin Netanyahu, podem comprometer o acordo de vez. O que ele pode fazer agora é pressionar cada vez mais Netanyahu, a fim de que Netanyahu transfira essa pressão dentro do seu próprio governo, dizendo, olha, melhor comigo, né, do que com outra liderança aí que vocês teriam que enfrentar talvez alguém menos disposto a abrigar vocês no meu gabinete. Então, acho que menos uma relação direta de Trump com esses atores, mas mais uma pressão cruzada de Trump sobre Netanyahu, que, por sua vez, poderia pressionar esses outros atores a dizer que, de alguma forma, ele garante ali a permanência dessa extrema-direita ou dessa direita mais radical dentro do governo israelense. Talvez seja esse o jogo que vai ter que ser feito, e vamos lembrar que o relógio está correndo. Então, é um jogo todo que tem que ser feito, e tem que ser feito num tempo muito breve, num tempo muito rápido, para que esse cessar-fogo não vire letra morta antes de começar. Professor, para a gente terminar, pensando assim do ponto de vista da angústia das famílias e mesmo da comunidade internacional, gente como nós aqui que estamos distantes, mas acompanhando com angústia tudo o que aconteceu na faixa de Gaza, como é que a gente arruma a nossa expectativa e não nem gerar muita esperança, porque é complexo e é preciso ser realista, mas ao mesmo tempo entender que o jogo ele é um jogo de idas e vindas, mas que pode caminhar? Thaís, acho que o principal jeito de arrumar nossas expectativas, como você bem coloca, é tendo cada vez mais conhecimento da situação. E o conhecimento da situação nos mostra que não é uma situação de fácil resolução, que esse cessar-fogo não é, vamos dizer assim, a bala de prata que vai resolver todos os problemas no Oriente Médio, está longe de ser isso. Então, as expectativas que nós temos que colocar elas, de alguma forma, em maneira racional, ou seja, dizer que ele pode ser uma sinalização importante, pode resolver
parte do problema. Liberar os reféns, sem dúvida nenhuma, seria uma conquista importante, aí pelo menos parte desses reféns, mas não dá para imaginar que a coisa se resolva tão facilmente. A gente tem outros pontos ali muito complicados dentro do Oriente Médio. Vamos lembrar que o Hamas não se sustenta sozinho, ele tem por trás outras organizações terroristas, como os Houthis no Iêmen, como o Hezbollah no Líbano, ele tem por trás o Irã, que detém armas nucleares, ou pelo menos um programa ali pronto para usar essas armas ou para enriquecer urânio ali. E Israel, por sua vez, também tem uma disposição beligerante ali de garantir as suas áreas, de alguma forma ter apoio agora cada vez mais forte e de uma forma mais ostensiva do ponto de vista dos Estados Unidos com a entrada de Trump. Então, é entender que o barril de pólvora do Oriente Médio não vai ser desarmado completamente, não vai ser apagado completamente, mas é entender que é um passo importante e um passo de cada vez a gente pode ajudar a resolver parte dos problemas aí dos cidadãos dentro do Oriente Médio nessa situação que de tudo é muito triste, como a gente bem conhece. Claro, muito mesmo. Professor Leandro Consentino, cientista político, professor do INSPER, obrigada por estar conosco hoje. Uma boa noite para você. Eu que agradeço, Thaís. Uma boa noite a você e a todos da CNN Brasil.